Graça e paz do Senhor Jesus, amém? Vamos nos colocar de pé e vamos fazer uma oração de início o culto nessa noite. Eu convido o reverendo Samuel para que faça essa oração. Senhor Deus Pai, nós te louvamos nesse instante, nós te adoramos na beleza da tua santidade. Senhor Deus, vem através da tua graça abrir a nossa mente, o nosso coração, para entendermos e compreendermos a tua palavra. Esteja abençoando cada um daqueles que entraram esse tempo para que saiam confortados através da tua palavra. Esteja falando ao nosso coração nesta noite, nosso Deus. Queremos aprender cada vez mais a te louvar e engrandecer o teu nome. Sabemos que todo louvor pertence ao Senhor e nós queremos te oferecer, Senhor, o melhor louvor, o melhor das nossas vidas. Portanto, nos purifica com a tua graça, com o teu Espírito, nesse instante de culto de louvor a ti. Esteja abençoando cada parte, nosso Deus, parte da leitura, parte do cântico, parte da mensagem, nosso Deus, para que calhe aos nossos corações. Obrigado, Senhor Deus, porque até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos protegido e livrado de todo mal. Obrigado por isso. Nós te louvamos, nós te adoramos na beleza da tua santidade, em nome de Jesus Cristo. Amém. Ainda de pé, vamos entoar o hino de número 27. Rochas imensas dos mundos, o grande esplendor proclamam bem alto e constantes o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. No céu as estrelas brilhantes, dos mares o grande fragor, e as brisas entoam ridentes o hino ao teu nome, Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, o hino ressoa ao Senhor. As aves alegres na mata, por entre as ramagens em flor,
glória ao Senhor. Nos céus e no mar e na terra, nos bosques, nos prados em flor, no fragoso ao cantil, na amplitude celeste, um hino ressoa ao Senhor. Convido os amados que abram sua Bíblia no Salmo 36 e leremos responsivamente, intercalado. Malícia humana e benignidade divina, ao mestre de canto de Davi, servo do Senhor. Há no coração do ímpio a voz da transgressão, não há temor de Deus diante de seus olhos. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. A tua benignidade, Senhor, chega até aos céus, até as nuvens, a tua fidelidade. Como é preciosa, ó Deus, a tua benignidade. Por isso os filhos dos homens se acolhem à sombra das tuas asas. Pois em ti está o manancial da vida. Na tua luz vemos a luz. Não me calque o pé da insolência, nem me repila a mão dos ímpios. Sentai-vos e vamos ouvir a equipe de cânticos. Boa noite, irmãos. Vamos nos colocar de pé. E eu vou pedir para vocês hoje que vocês cantem com toda a alegria. Assim como nós vamos cantar essa música aqui agora, que fala que a alegria do Senhor é a nossa força. Vocês possam cantar, porque todos nós hoje estamos aqui para cultuar a Ele. Então, tudo de melhor para Ele. Ah,
alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move o céu com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. A alegria do Senhor é a nossa força. A Ele toda honra e toda glória, todo domínio e majestade pertencem a Ele para sempre, amém. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Exalte ao Rei, move os céus com sua adoração. Celebre ao Rei, exalte ao Rei, adore ao Senhor. Vamos continuar celebrando. A palavra do Senhor em João 6,37 fala assim: todo aquele que o Pai me der virá a mim, e quem vier a mim eu jamais rejeitarei. Então corra para Ele, porque Ele está sempre de braços abertos a nos esperar. Somos nós que afastamos. Então que hoje a gente possa correr em direção a Ele. Sou pobre, cego e nu, nada tenho pra te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu amor, purificas-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a
aceitas como estou. Ó Deus, preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Reina sobre mim, eu me rendo a ti, eu me rendo a ti. Reina sobre mim, sou tua noiva, espero e anseio por ti. Amém. Os irmãos podem se sentar. Por gentileza, vamos abrir a nossa Bíblia em Números capítulo 17, apenas o versículo 19. Ontem sábado, tivemos a parte da manhã aqui na igreja, em jejum e orando. Tivemos a presença de quase 50 pessoas aqui jejuando e orando. E uma das nossas atividades foi confessar a Deus, pedir perdão ao Senhor. Na realidade, o pecado está sempre presente. E nós temos que pedir ao Senhor que perdoa aos nossos pecados. Agradecemos a Deus por este momento de avivamento na igreja. Hoje, a escola dominical em classe única foi uma coisa extraordinária, maravilhosa. E a gente, quando não vem à igreja, a gente perde essas coisas maravilhosas. É bom estarmos aqui na casa do Senhor. E mesmo estando na casa do Senhor, a gente pode cometer algum deslize. Seja em um bem que poderíamos fazer e não fizemos, seja alguma falha em alguma palavra que falamos que não deveríamos falar, seja um pensamento que pensamos que não era para pensarmos. E às vezes pecamos e às vezes erramos. E Deus nos dá oportunidades também, nesta noite, de confessarmos os nossos pecados. E o momento é este. No versículo 19 diz assim: Moisés orando pelo povo: perdoa, pois, a iniquidade deste povo, segundo a grandeza da tua misericórdia, e como também tens perdoado a este povo, desde a terra do Egito até aqui. A gente vê que Deus, Ele tem prazer em perdoar,
Ele tem desejo em perdoar os nossos pecados. Mas a vontade de pedir perdão tem que partir também de cada um de nós. E a oportunidade nesta noite que Deus nos dá é que possamos pedir perdão ao Senhor. E com certeza, no momento em que nós pedimos perdão ao Senhor, nós temos mais liberdade de cultuá-lo. Na realidade, o homem foi feito para o louvor e a glória de Deus. Mas o pecado cortou. Mas quando nós reconciliamos com Cristo novamente, nós podemos louvar ao Senhor na beleza da tua santidade. Neste momento nós vamos fechar os nossos olhos e vamos orar em silêncio. Logo após o momento de silêncio, o presbítero Edgar estará quebrando esse silêncio em voz altiva. Todos orando. Neste momento nós vamos consagrar dízimos e ofertas e entoamos o hino de número 63.
Se da vida as águas procelosas são, se com desalento julgas tudo vão, contas muitas bênçãos, dizes de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quantas bênçãos dizes, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Tens acaso mágoas, triste é teu lidar, é a cruz pesada que tens de levar. Contas muitas bênçãos, logo exultarás, e fortalecido tudo vencerás. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Quando vires outros com seu ouro e bens, lembra que tesouros prometidos tens. Nunca os bens da terra poderão comprar a mansão celeste que vais habitar. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Seja o teu combate longo ou breve aqui, não te desanimes, Deus será por ti. Seu divino auxílio minorando o mal, te dará consolo e galardão final. Quantas bênçãos dizem, quantas são recebidas da divina mão. Vem dizê-las todas de uma vez, e verás surpreso quanto Deus já fez. Convida a Silvane para agradecer ao Senhor. Equipe de cântico. Irmãos, vamos nos colocar em pé mais uma vez. E que cada um aqui possa ter a humildade, né, de reconhecer que nós não somos nada, nada sem Ele.
e aceitar a vontade dele nas nossas vidas. É o que nós vamos cantar agora. Se nós estamos aqui, nós temos o privilégio de estar respirando, então que nós possamos engrandecer e exaltar o nome dele. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em mim. Eu nada sou sem ti. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Teu Santo Espírito vivendo em mim. Este é o meu pão, e este é o meu pão. Tua vontade feita em Eu nada sou sem ti, perdido estou sem ti. Eu nada sou sem ti, nada. Perdido estou sem ti. Este é o meu respirar, este é o meu respirar. Amém. Que Ele seja o nosso respirar e que a vontade dEle continue sendo feita na sua vida, na minha vida. Porque é só Ele que pode nos livrar de tudo, de qualquer problema, mesmo diante das dificuldades. Tá bom? É isso que nós vamos cantar agora. Que Ele possa nos livrar até das nossas próprias vontades, porque a dEle é melhor para nós.
só Ele pode nos dar a vitória, né? E, irmãos, né, até esse momento aqui, nós já cantamos que Deus é a nossa alegria, que Ele nos aceita como estamos, que Ele é poderoso para nos guardar, que Ele nos livra dos inimigos, que Ele estende as suas mãos para todos nós. Então, Ele é um Deus maravilhoso demais. Então, que a gente possa cantar agora, pois a gente vai cantar uma música nova agora. É um recomeço, é um novo ano, que você possa colocar a sua vida diante de Deus e recomeçar uma nova vida com Ele, para Ele, porque não tem nada melhor do que viver para Ele. Então, que a gente possa se prostrar de joelhos diante dEle e se arrepender e recomeçar uma nova vida com Ele. Contar meus segredos, te encontrar, render aos teus pés, te adorar e te exaltar. Eu aprendi, Senhor, que é tudo que eu preciso para viver. Recomeçar, render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti para viver. Recomeçar, render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti para viver. Entrego a ti, os meus planos são pra te servir. Me arrepender e me entregar. Ajuda-me, Senhor, de joelho eu quero estar no teu altar. Recomeçar, render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti pra viver. Recomeçar, render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti pra viver. Entregue, irmão, a sua vida diante de Deus. Peça a Ele para tirar tudo que te afasta dEle. É um novo ano, é uma nova oportunidade. Renda-se diante dEle, recomece com Ele e para Ele. Viver as promessas, quero viver, viver os milagres, quero viver, viver as promessas, quero viver, viver os milagres. Render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti pra viver. Recomeçar, render-me a ti, reconhecer que a cada dia eu dependo de ti pra viver. De ti pra viver.
irmãos podem se assentar. Nós gostaríamos agora de convidar as crianças que venham até a frente para nós orarmos por elas. Isso, um ajuda o outro. Muito bem, crianças. Agora eu quero que vocês olhem para mim, tá bom? Nós vamos orar agora nesse momento para vocês irem. Hoje é a tia Fabíola, né? Tia Fabíola que vai estar com vocês também na área de musicalização. Vamos orar? Vocês repetem comigo, tá bom? Vamos juntar os pezinhos então, todo mundo. Juntar as mãozinhas. Feche os olhinhos e repitam: Papai do céu, obrigado por esse dia, por estarmos na sua casa. Pedimos a bênção do Senhor sobre nós. Abra o nosso coração para aprendermos de Ti. Em nome de Jesus. Amém. Vocês podem ir devagarzinho. Meus irmãos, enquanto as crianças saem, nós vamos abrir a palavra de Deus lá em Mateus, capítulo 7, versículo 24 a 27. Papai, leva o seu filho, mas volte. Não perca a oportunidade de ouvir a palavra do Senhor. Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Acharam? Mateus capítulo 7, versículo 24 a 27. Diz a palavra do Senhor: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Vamos orar. Senhor nosso Deus, tenha misericórdia de nós, Pai, de cada um de nós. Nós queremos que o Senhor possa produzir a sua glória dentro dos nossos corações pela sua palavra. Por isso, Senhor Deus, que cada um de nós possamos, neste momento, atentarmos àquilo que o Senhor vai nos falar. Trabalhe em nós. Não deixe, Senhor Deus, que a nossa mente fique dispersa, mas abençoe para que nós tenhamos atenção e que nós venhamos a receber a bênção que o Senhor tem para nós nessa noite. Em nome de Jesus, amém. Meus amados irmãos, existe um processo natural na vida, vamos dizer, de todas as coisas no planeta Terra que tem vida. Todos nós temos que crescer. Seja crescer fisicamente,
seja crescer no sentido de conhecimento, seja crescer nos nossos sentimentos, todos nós tendemos a crescer. Deus não criou humanamente nenhum ser estático. A partir do momento que nós nascemos, nós entramos dentro de um processo de crescimento. Assim também os animais nascem e crescem, amadurecem e depois morrem. Não é diferente com respeito à vida espiritual. Durante todo esse mês nós estamos trabalhando a consagração e o crescimento espiritual da nossa igreja. Deus, Ele anseia para que todos nós venhamos a crescer espiritualmente. Ao ponto que a vida espiritual diante de Deus, ela não tem limite. O nosso limite, se nós formos ter que falar, é sermos semelhantes ao Senhor Jesus. Como Ele é eterno, então não há limites. A nossa vida espiritual jamais pode se estagnar. E quando está estagnada, algo está errado. Esse texto que nós acabamos de ler, Jesus vai colocar sobre isso, sobre o processo de crescimento que todos nós devemos ter. Mas ele começa a falar desse processo, primeiro no sentido positivo, e em segundo lugar no sentido negativo. Ou seja, o que não nos leva a crescer. E no versículo 26, vou começar do último versículo para frente, para trás, diz assim: e todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, e o texto diz, sendo grande a sua ruína. Aqui, o Senhor mostra que o processo de crescimento não ocorre quando nós somos insensatos. E o que é ser insensato? Segundo o dicionário, significa ser um homem tolo. O que isso quer dizer? É ser uma pessoa que não age em cima do bom senso, daquilo que é bom, daquilo que é agradável, daquilo que é certo. É aquele que não está no seu juízo perfeito e cujos atos são contrários a exatamente o que é bom, a justa medida. E esta palavra chega a dizer que quem procede assim é um insano, é doido, é delirante. Ou seja, o que Jesus quer colocar, que atrapalha o nosso crescimento, é a gente ser exatamente tolo com respeito às coisas que nós ouvimos de Deus. A palavra de Deus nos apresenta, por exemplo, uma parte só do período da nação de Israel diante dos reis que foram nomeados. 196 anos só. Do rei Uzias até o último, Zedequias de Judá. Durante 196 anos, Deus mandou os seus melhores profetas para falar àquela nação. E exatamente dizendo a eles de se arrependerem, de mudarem de vida. Porque se assim não o fizesse, Deus iria entregá-los a Nabucodonosor. Ou seja, Deus mostrou a verdade, Deus mostrou o que poderia acontecer, e simplesmente eles não deram ouvidos à palavra do Senhor. Isaías chega a dizer, no capítulo 40, versículo 20, diz assim: tu vê muitas coisas, mas não as observas. Ainda que tenhas os ouvidos abertos, nada ouves. O que Isaías estava colocando,
que mesmo eles vendo as maravilhas de Deus, mesmo ouvindo das maravilhas de Deus na história do povo de Israel, eles simplesmente não consideravam. E é nesse sentido que a gente observa que acontece a questão do insensato. Ele ouve, mas não coloca em prática na sua vida. O preço de nós sermos insensatos, ou de sermos meramente ouvintes, irmãos, é muito alto que nós pagamos. Pois no ouvir as palavras, essas palavras não descem ao nível do nosso intelecto, ao nível da nossa mente e ao nível das nossas ações. O que Deus está querendo dizer aqui, que não é simplesmente ouvir, como cada um de nós estamos ouvindo nessa noite, mas é colocar isso e processar dentro do nosso coração. É interessante, por exemplo, um computador não funciona sozinho. Antes do computador funcionar, alguém colocou dados dentro desse computador. Ele recebeu N coisas dentro dele. E quando então você vai utilizar o computador, por exemplo, na área de cálculos, você vai colocar uma certa equação com dificuldades, em questão de segundos o computador resolve aquilo. Ele não resolve simplesmente porque ele tem um nome de computador, mas porque ele vai nos bancos de dados dele, todas as informações que tem, e utiliza essas informações para então processar e chegar ao resultado. Assim também Deus está querendo dizer de nós. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, ela precisa ser processada dentro de nós. As informações que Deus nos dá sobre a vida humana, as informações que Deus nos dá a respeito dos problemas que são ocasionados com os nossos pecados, todas essas informações não podem meramente chegar aqui e ouvirmos e não serem processadas dentro de nós e assim elas não se transformarem em ações. Tiago chega a dizer, quem faz assim, está se enganando a si mesmo. Ele diz assim em Tiago 1:22, tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Aí ele diz assim, enganando-vos a vós mesmos. Quando eu só ouço, eu estou me enganando. É como se eu perdesse o meu tempo. O que adianta, por exemplo, eu ir numa determinada palestra na minha empresa, se eu não quero aprender daquilo? Eu simplesmente estou me enganando com respeito à utilização do meu tempo, ou eu estou enganando aos outros. E ele diz assim, porque se alguém é ouvinte da palavra e não praticante, assemelha-se a um homem que contempla no espelho o seu rosto natural, pois assim mesmo se contempla e se retira, e para logo se esquece de como era a sua aparência. A outra comparação que ele usa aqui é um espelho. Todos nós nos olhamos no espelho, mas parece que rapidamente a gente esquece um pouco de nós mesmos. E aí a gente volta lá no espelho, poxa, eu estou com a ruga aqui, mas depois que saímos dali parece que esquecemos. Ele está falando e aplicando aqui essa ilustração no sentido de quando nós ouvimos que é bom a palavra de Deus, a gente até compara algumas coisas, mas depois, quando a gente não pratica, isso desaparece das nossas vidas. Nós nos lembramos, por exemplo, de Judas Iscariotes. Durante 3 anos ele andou com o Senhor Jesus. Durante 3 anos ele ouviu as palavras do Senhor Jesus. Durante 3 anos ele viu os milagres de Jesus. Mas é interessante, ele não processou esse conhecimento. Ele não processou aquilo que ele viu. E simplesmente parece que tudo caiu em esquecimento. E ele veio a fazer o que ele fez.
A palavra do Senhor nos diz lá em Mateus, capítulo 13, 19, o seguinte: a todos os que ouvem a palavra do reino e não a compreendem, ou seja, não processam, ouviu, mas não compreendeu, não processou, não levou para dentro do coração e para dentro da alma. Essas pessoas não compreendem a palavra de Deus. Aí ele diz que vem o maligno e arrebata. Ou seja, a palavra de Deus, as pessoas ouvem, mas como não processam, não compreendem, o diabo vem e o quê? Tira essa palavra daquela pessoa. A palavra continua dizendo assim: este é o que foi semeado à beira do caminho, usando lá a parábola do semeador. Aí no versículo 20 ele diz: o que foi semeado em solo rochoso, este é o que ouve a palavra e recebe logo com uma alegria. Veja, ele ouve, fica alegre. Puxa, que coisa boa que eu estou ouvindo. Mas diz a palavra do Senhor que ele não tem raiz em si mesmo. Ou seja, essa palavra não desceu para a alma, essa palavra não desceu para o coração. E aí o que acontece? Diz que essa palavra é de pouca duração e que lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da própria palavra, ele se escandaliza e não quer mais saber dessa palavra de Deus. Este é o ouvinte que a Bíblia chama de negligente. É aquela pessoa que se transforma em um insensato. E a pergunta é: como é que você está sendo? O insensato, ele não cresce espiritualmente. O insensato, ele não consegue entender as maravilhas do reino. O insensato não sabe nem ativar a sua fé. Às vezes ele pode ter, vamos dizer, uma crise de fé, mas não é fé. Ele não consegue ficar dentro do plano de Deus, porque não cresce, não vai para frente. Este é o insensato. Mas a palavra de Deus nos fala de uma outra pessoa, que é chamado aqui nesse texto de prudente. No versículo seguinte diz assim, no 24: todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica, será comparado ao homem prudente. Vejam, ele diz que será comparado ao homem prudente quem? Quem ouve as palavras e o quê? As pratica. E aí ele diz o seguinte aqui: ele é comparado a um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Veja, o outro indivíduo, o insensato, diz o texto que é como se ele edificasse a sua casa sobre a areia. Não tem fundamentos. Quem ouve e não pratica, faz exatamente isso na sua vida. A sua vida está sendo construída sobre a areia. Pode estar na igreja, pode gostar de vir à igreja, mas a sua vida não tem solidez, porque não está sendo construída sobre o que deveria ser construído. Aí o texto continua dizendo: e caiu a chuva, veja, na mesma semelhante daquele insensato que não atende a palavra de Deus, diz que caiu a chuva também sobre ele, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa que não caiu. Veja, a casa do insensato, ela cai, porque está sobre a areia. Mas a casa do prudente está edificada sobre a rocha. E as mesmas intempéries que vêm para o insensato, também vêm para o prudente. A casa rói, o outro não. O que é ser prudente? Ser prudente é aquele que ouve e pratica. Ser prudente é aquele que é sábio. É aquele que não procura o perigo. Aquele que é cauteloso. Aquele que é sensato. Aquele que considera atentamente na lei da liberdade e nela persevera. Observa que o prudente, ele ouve a lei de Deus, a lei perfeita,
E diz aqui que ele persevera. Ou seja, ele entende, processa dentro do coração dele e ele passa a ser perseverante. Não é diante de uma tempestade que ele vai desistir de Deus. Ele mantém a perseverança. E diz aqui também que não sendo ouvinte negligente, mas operoso praticante. Essa é a diferença. O outro ouve, o outro não persevera e o outro não é uma pessoa operosa praticante. O prudente não. Ele ouve, desce, ele processa na sua mente, processa no seu coração, desce para a sua alma. E aí, meus irmãos, ele persevera. E aí, meus irmãos, ele opera, ele pratica, ele fala, ele veste as vestimentas da vontade de Deus e faz a vontade de Deus. Esse que é o prudente. Imagine o seguinte, se um de vocês estivesse com um apendicite, vocês fossem ao médico, chegasse lá no médico e falasse, doutor, eu estou com uma dor aqui. Aí o médico simplesmente dissesse para você, olha, tem um chazinho aí que a minha avó receitou, vai, toma esse chazinho e deita. Daqui a pouco isso melhora. Ele faz isso? Não. O que esse médico faz? Quando você vai colocando os seus sintomas, ele vai pensando a respeito daquilo que ele aprendeu na universidade. Ele vai ligando aos ensinamentos que ele aprendeu. Poxa, essa dor nesse lugar. E aí o que ele faz? Ele vai lá e examina. Porque essa dor em determinado lugar que ele aprendeu é de fato um sintoma de apendicite. E outra coisa, quando ele vai proceder alguma coisa e dizer para você fazer, ele não vai só nisso. Ele aprendeu que precisa de exames. Ele te manda para você fazer algum tipo de exame ligado a isso. Depois que ele recebe essa gama de exames e que ele liga ao que ele aprendeu, ele chega ao sintoma e diz, você está com apendicite. E esse apendicite vai ter que ser operado. Então não é algo da imaginação, não é algo que a vovó disse para ele, mas é algo que ele aprendeu. A prudência dele vai levá-lo a realizar uma excelente cirurgia. Ele vai saber cortar exatamente onde está o apêndice e vai retirar esse apêndice. É exatamente isso que a palavra de Deus está dizendo aqui do prudente. O prudente é aquele que examina a palavra de Deus e diante das dificuldades, dos sintomas que são apresentados na vida, ele pega isso e liga a palavra de Deus. Poxa, eu aprendi disso, estou passando por essa dificuldade. Poxa, eu aprendi que eu tenho que orar a Deus. Eu aprendi que eu tenho que ser perseverante. Eu aprendi que eu não preciso eu andar ansioso. Deus vai cuidar de mim. Este é o prudente. O prudente, ele examina as coisas e age exatamente com um bom senso. A palavra de Deus é cheia de ilustrações de pessoas que foram prudentes. Como, por exemplo, o rei Asa. O rei Asa pega um reino que a idolatria havia entrado em Israel. Ele pega um reino que o seu pai havia desobedecido a Deus. Ele pega um reino dividido. Há pouco tempo o reino havia sido dividido, com Roboão e Jeroboão. E naquele momento que ele pega, um profeta chega a ele e diz determinadas coisas a respeito do que Deus poderia fazer. E o que ele fez? Ele foi, buscou a Deus. Ele observou aquilo que foi dado ali para ele. Ele observou aquilo que ele já tinha aprendido na vida e pegou e disse para o povo, vamos lançar fora todas as abominações, todas as coisas que nós fizemos errado. Vamos tirar os postes ídolos, vamos acabar com a idolatria. E o povo tirou. Depois ele disse, vamos juntar o povo, e congregou todo o povo, se uniram. Depois ele disse uma outra coisa, Deus gosta de sacrifício, vamos oferecer sacrifícios a Deus. Ele tirou aquilo da mente dele? Não. Ele tirou de conhecimentos da palavra do Senhor.
E ele assim fez, e Deus abençoou. Este era um ouvinte prudente. Ele ouviu as coisas de Deus e colocou em prática na sua vida. Lembram de Zaqueu? Aquele homem baixinho, que vivia em Israel, cobrador de impostos, e que muitos não gostavam dele. E ao ouvir as palavras do Senhor Jesus, direto ou indiretamente, alguma coisa começou a acontecer na vida dele. E quando ele quis ver o Senhor Jesus Cristo, ele subiu em cima de uma árvore. E quando Jesus passou embaixo dessa árvore, olhou para ele e disse: Zaqueu, desce, porque me convém comer na sua casa. Zaqueu desceu, recebeu o Senhor Jesus Cristo, e em um determinado momento ali que Jesus estava na sua casa, ele disse: Senhor, eu resolvo dar a metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, eu restituo 4 vezes. Jesus ficou tão impressionado com aquilo que ele disse, que Jesus disse: hoje houve salvação nesta casa. Mas por que Zaqueu teve essa mudança assim de repente? Porque ele entendeu aquilo que Jesus era. Ele entendeu que a sua vida precisava ser mudada. Ele não foi um ouvinte negligente, ele foi um homem prudente, ele colocou em prática. E numa prática tão grande que ele diz: olha, se eu defraudei, eu vou devolver isso às pessoas. Prática do Evangelho. Meus irmãos, Tito diz assim: fiel é esta palavra, e quero que no tocante a essas coisas faça afirmação confiadamente, para que os que têm crido em Deus sejam solícitos na prática de boas obras. Veja, ele diz: quem tem Cristo, quem creu, precisa colocar a palavra em prática. E é por isso que ele usa esse termo de ser solícito na prática das boas obras. Aí ele diz: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens. Ou seja, quando nós aceitamos o Senhor Jesus Cristo, Deus não nos chamou meramente para ser ouvinte, mas para colocar em prática aquilo que nós ouvimos. Tiago 1, 21 a 22 diz assim: portanto, despojando-vos de toda a impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada. Veja, a palavra que nós ouvimos, nós temos que acolher com mansidão. Nós temos que acolher com prazer. É aí que começa o prudente, no acolhimento da palavra ao seu coração. E ele diz assim: a qual é poderosa para salvar a nossa vida. Nós temos que crer que aquilo que Deus fala é poderoso para nos salvar. E ele continua dizendo: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvinte, enganando a vós mesmos. Torne, então, praticante desta palavra do Senhor. A Bíblia está cheia de fatos. Daniel, quando estava na Babilônia, diante dos babilônios, e vamos dizer, mais difícil ainda de viver na pureza, aquele homem, quando chegou ali, foi oferecido os manjares do rei para serem dados para ele. E ele colocou no seu coração não se contaminar com aquelas coisas. Por que ele coloca não se contaminar? Porque ele sabia que muitas daquelas coisas eram oferecidas aos ídolos. Isso é prudência. Ele tinha o conhecimento que o que os levou para o cativeiro foi exatamente a idolatria. Então ele havia processado aquilo dentro dele. E ele toma exatamente decisões prudentes para não se permitir ser contaminado. Isto é, irmãos, o ouvinte, praticante, o prudente. E Tito, no finalzinho de capítulo 3, versículo 8, ele diz assim: estas coisas são excelentes e proveitosas aos homens.
Você quer uma vida excelente? Você quer uma vida proveitosa? Ouça e pratique. Não seja uma pessoa negligente. O Salmo 1:2 diz: antes o seu prazer está na lei do Senhor. Sinta prazer na lei do Senhor. E aí ele diz aqui: e na sua lei medita de dia e de noite. Ele é como árvore plantada junto à corrente de águas, que no devido tempo dá o seu fruto, e cuja folhagem não murcha, e tudo quanto ele faz será bem-sucedido. Por que um médico se torna bem-sucedido? Porque ele processou o conhecimento e aplicou o conhecimento na sua profissão. Isso em qualquer profissão, seja como professor, seja como advogado, seja em qualquer área da sua vida. Você será bem-sucedido se você pegar o que conheceu, o que ouviu, o que aprendeu e colocar em prática. É a mesma coisa. Nós queremos ser bem-sucedidos. Nós queremos exatamente que Deus nos abençoe nas nossas coisas, em tudo que nós fizermos. Seja um ouvinte praticante da palavra do Senhor. Meus irmãos, concluindo, a partir de hoje, analise isso na sua vida. Como é que você está sendo como crente, como cristão? Como é que está entre você ouvir e você praticar? Lembre-se de uma coisa, como eu disse aqui, o texto nos diz que a mesma chuva que caiu para o insensato, os mesmos rios que transbordaram para o insensato, e também os mesmos ventos que deram com ímpeto contra a casa do insensato, também estiveram contra a casa do prudente. Deus está querendo nos dizer o seguinte, que tanto você que é crente como não é crente vão passar por dificuldades. E às vezes com a mesma intensidade. Mas qual é a diferença? A diferença é que a sua casa não vai cair. A sua vida não vai ser destruída. Porque o que pratica, diz a palavra do Senhor, que Ele está construindo a sua casa, a sua vida sobre a rocha. E a rocha é Cristo Jesus. E quando a nossa vida está construída em Cristo, nós vamos passar por mesmos problemas daqueles que não são crentes. Mas a grande diferença é que você estará firme. A grande diferença é que você vai vencer em Cristo Jesus. A grande diferença é que isso não vai destruir a sua vida. A grande diferença é que a sua casa vai permanecer em pé. Meu irmão, você quer crescer espiritualmente? Este é o caminho. Ouça e processe aquilo que você ouve. Processe dentro do seu coração. Processe dentro da sua alma. Tenha prazer com as coisas de Deus. E você vai ser um bom praticante. E com certeza você vai vencer as intempéries dessa vida. É isso que o Senhor Jesus quer nos dizer nesse texto. Faça isso. Ouviu? Pratique. Não deixe que chegue na segunda-feira e você já esqueceu tudo que você ouviu. E se for na quarta-feira, pior ainda. Não lembra nem mais do texto que foi pregado. Ouça, medite e pratique. E você vai crescer espiritualmente. E você vai experimentar mais a glória de Deus. Você vai experimentar mais o amor de Deus. Você vai experimentar mais a bondade de Deus. Você vai ser mais cheio do Espírito Santo. E você vai ser um vitorioso em Cristo Jesus. Faça isto. Vamos orar. Coloque a sua vida diante de Deus. Olhe-se no espelho. Olhe-se diante da palavra que você ouviu. Como é que está a sua vida? Como é que está o sentido de você praticar? Talvez você nunca praticou porque nunca permitiu de fato Jesus entrar no seu coração.
Então peça a Ele: Jesus, entre no meu coração. Eu quero experimentar essa bênção de ser um praticante e não ouvinte. Ó Deus, abençoe todos que estão aqui. Todos que estão refletindo agora das palavras que foram ditas, Pai. Que ninguém aqui possa ser ouvinte negligente, insensato, mas possa ser, Senhor Deus, um ouvinte sensato, prudente, que ouve, que desce ao coração, que desce à alma e brote em ações de fogo, de vontade de servir, de louvar ao Senhor, de fazer o que a sua palavra diz. Senhor, faça isso na vida de cada um de nós e nos abençoe. Tenha misericórdia de nós quando nós estamos sendo falhos, sendo só ouvintes, Pai. E nos ajude a ser prudentes, para que a nossa casa, a nossa vida esteja enraizada na rocha que é Cristo Jesus. Abençoe a vida de todos nós, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos cantar o hino 351, que fala das belas palavras de vida, dessas palavras do Senhor. Vamos nos colocar em pé e vamos louvar, adorar a Deus com esse hino.
podeis assentar, queridos. Você quer que essas palavras sejam palavras alegres? Pratiquem, ouça e ponha em prática. Nós louvamos a Deus por todos aqueles que nos visitam nessa noite. E eu gostaria que vocês que nos visitem, por gentileza, se coloquem em pé para receber os nossos cumprimentos da nossa igreja. Nós temos algumas famílias ali, casal Lucas, que foi lá da 4ª igreja, seja bem-vindo a todos vocês. Que Deus possa abençoá-los. Volte outras vezes. É uma alegria recebê-los aqui no nosso meio. Deus os abençoe. Tem alguém dos que nos visitam que está vindo de outro estado, que está aqui de férias? Levante a mão. Ou todos são aqui de Brasília mesmo? Mais ou menos, né? É isso. Sejam bem-vindos. Que Deus os abençoe. Né? Que às vezes nas férias vem muitas pessoas de outros estados, né, também nos visitar. Leve o nosso abraço, se você é de outro estado, quando retornar à sua igreja. Meus irmãos, nós temos alguns avisos a dar, né? Haverá uma reunião plenária agora da UMP, naquela sala ali perto do filtro, e a Letícia, presidente, está convidando todos os jovens. Também a nossa irmã Daniela pede oração pelo seu tio, Adair. Adair é o loirinho, né? Não, é o outro, né? O Adair, que está internado com pancreatite aguda, né? Então vamos estar orando pelo Adair também, meus irmãos. Vamos nos lembrar que sexta-feira tem o culto do bebê. Será às 19h30, né? A presidente da SAF está aí distribuindo os convitinhos. Vai ser feito aqui no parlatório, né? E nós vamos ter, eu particularmente vou ter a honra, né, de receber o meu netinho. Agora eles já chegaram em Chicago. Daqui a pouco eles estão vindo para o Brasil, né? Deve chegar amanhã por volta de 3 e pouco aqui em Brasília, né? Então o Noah está chegando por aí. E no domingo, outro privilégio que Deus nos dá é batizar os nossos netinhos, né? E vai estar aqui conosco. Então, que nós possamos estar presentes nesse culto do bebê, né? Quem puder estar presente, para que nós possamos glorificar a Deus por essas crianças que Deus deu como presente aos seus pais. Ok? Lembrar da programação de casais. A programação de casais no dia 8 vai ser na QNC, na casa de um irmão muito querido, de uma irmã, que vai ceder a sua casa, e lá nós vamos fazer ali um culto a Deus, para darmos início aos trabalhos dos casais. Mas nós precisamos que você dê o seu nome para a nossa irmã, né, a Silvane, que está aqui. Fale com ela, dê o seu nome, para que a gente possa fazer todos os preparativos para esse encontro. É cobrado alguma coisa? Eu não me lembro, filha. Cada um não vai cobrar nada, mas as pessoas vão levar um pratinho, né? Você leva lá um pratinho, seja lá de pão de queijo, né? Ou de docinhos gostosos. Então, cada casal leva um pratinho e aí a gente junta tudo e depois a gente saboreia todas essas preciosidades. Tá bom, queridos? Vamos nos colocar em pé e vamos terminar com uma oração nesse momento. Pai, nós louvamos o Teu nome, porque o Senhor deseja de nós é que nós sejamos abençoados e que tudo que nós fizermos, Senhor Deus, nós sejamos bem-aventurados, felicíssimos. Mas isso só sucede, Pai, na vida daqueles que ouvem e que praticam. Que assim seja na vida de todos, Pai. Se algum irmão que praticava não pratica mais, renova-o, Senhor Deus, no seu amor. Renova-o, Senhor Deus, espiritualmente. Porque quando nós fazemos isso, nós crescemos. Nós sentimos as delícias do céu. Nós sentimos o prazer de estar na Tua presença, o prazer de servir na igreja, o prazer de estar na escola dominical, o prazer de estar nos cultos, Pai. A gente passa a ter mais fome e sede do Senhor. Abençoe a vida de todos aqui, Senhor. E que haja o agir da Sua misericórdia
que haja o renovar, o mudar de vidas, Pai, para que possamos crescer mais espiritualmente. Glorifica o seu santo nome sobre todos nós. Nós rogamos essas bênçãos no nome amado de Jesus. E agora, queridos, que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso querido Pai, e a comunhão e as consolações do Santo Espírito venham sobre todos nós, agora e para sempre.